Olá, meus queridos amigos da Rede Municipal de Ensino. Professor Fernando, mais uma vez com você, de matemática, da nossa oitava CRE. Colégio Escola Municipal Rafael Almeida Magalhães, a quem deixo aqui meu grande abraço, os colegas de trabalho, os meus queridos alunos. Mas nesse momento, retomando as nossas atividades nesse segundo semestre do ano letivo 2020, no sistema remoto. Fique em casa, se cuida, não dê carona pro corona, beleza? Fica a dica aí pra gente cuidar da nossa saúde. Mas no material de hoje, do oitavo ano, que está na página 13 até a página 15, referente a esta semana, tá? De matemática, nós vamos estar tratando ele agora. E já quero adiantar para você que não temos assim novidades. Tudo que está sendo tratado hoje trata-se de uma revisão e você vai poder estar fazendo na sua casa com tranquilidade, beleza? Esteja prestando atenção no que você está lendo, na coleta de informações, que vai ter, você precisa ler um texto para poder colher informações e estar respondendo algumas questões aí. Beleza, queridos? Vamos nessa então? O material começa falando de estatística, ok? Na página de número 13, traz um texto falando da nossa Ipanema, um bairro da nossa cidade do Rio de Janeiro, ok? Você vai estar lendo as informações, tá? O texto está bem aqui, vai estar lendo as informações. Presta atenção no que você vai estar lendo, ok? Porque as respostas você vai ter que colher do texto que ele está te informando aqui, tá? Segue um pouco mais a leitura aqui, falando sobre pontos turísticos de Ipanema, ok? E vem então as perguntas. Agora é com você. Há quantos anos foi fundada a Vila de Ipanema? Então você vai lá no texto e vai verificar essa informação de quantos anos essa vila foi fundada. Qual a população em 2020? Qual a população em 2010? Tudo isso está no texto, é só você ler e anotar aqui, ok? Na página seguinte, ainda dentro de estatística, tá? Temos um outro texto falando sobre o Blitz da Vida, está informando aqui sobre uma ação da prefeitura para conter a questão do avanço do coronavírus, que é muito importante para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência, tá bom? E ele pergunta aqui na questão 2, letra A, qual é o percentual de estabelecimentos comerciais autuados? Cálculo de porcentagem. Olha aqui, ó. Foram feitas 26 fiscalizações no comércio em geral. 4 estabelecimentos, todos atuados por fiscais da Vigilância Sanitária. Então foram 26 fiscalizações e dessas 26, 4 estabelecimentos foram autuados, ou seja, notificados, multados por irregularidade. O que a questão está te pedindo? Qual é o percentual de estabelecimentos comerciais autuados? Você tem duas maneiras de fazer isso. Só para lembrar você. Você faz regra de 3 simples, ok? Número de fiscalizações e a porcentagem, 26 para 100%. O 4 para X, ok? Ou então, faz uma divisão simples na sua calculadora, tá? Que é até melhor para você fazer. Já que você está em casa, você pode usufruir da sua calculadora. Qual é a conta que você vai fazer? O total de fiscalizações foram 26. O número de estabelecimentos autuados foram 4. Então, você vai dividir 4 por 26, tá bom? Vai dar um númerozinho decimal, com algumas casas decimais, e vai multiplicar isso por 100, tá bom? Quando multiplica por 100, você está transformando esse resultado decimal em porcentagem. Aí você vai ter a resposta, tá? Mesma coisa no item B. Questão de número 3 é apenas uma análise gráfica, tá? Ele está colocando aqui exames para diagnosticar Covid-19. Numa determinada semana, no domingo foram feitos 200 exames, na segunda foram feitos 50 exames, na terça foram feitos 100 exames, e assim vai até sábado. Bom? Então, de acordo com essas informações gráficas, você vai responder o item A, B e C aqui. Questão de número 4, ainda falando de estatística, tá? Ele fala aqui de uma aluna que fez uma pesquisa na sua escola, né? Nessa pesquisa envolveram 200 pessoas e os resultados foram exibidos aqui no gráfico de setores ou gráfico de pizza, ok? Repare que azul refere-se à pesquisa com relação ao uso de máscaras, tá? Características para evitar a contaminação. Uso de máscara, 45%. Lavar as mãos, 20%. Evitar aglomerações, que está aqui de cinza, 25%. Genética, 10%. Aqui ao lado, ele pede para você construir um gráfico de barras, tá?
bem abaixo aqui, com o número de pessoas X características para evitar a contaminação. Tá? Então, olha só, repare que a pesquisa foi feita com 200 pessoas. E o gráfico está aqui dizendo o número de entrevistados de 0 a 100. Então, na verdade, aqui não é o número de entrevistados de 0 a 100. Aqui é o percentual de entrevistados de 0 a 100. Tá bom? Se fosse exatamente o número de entrevistados, seria de 0 a 200. Tá bom? Então, você vai marcar aqui as colunas de acordo com o percentual já dado aqui no gráfico de setores. Tá? Então, por exemplo, o uso de máscaras aqui, que é de azul, no gráfico de setores, está dizendo que foi 45%. Então, você vai pintar as barrinhas até chegar no 45%. Observa aqui que de 40 vai para 60. Então, exatamente a metade vai ser o quê? 50%. Beleza? Entre 50% e 40%, eu quero 45%. Então, mais uma vez, metade. Aí você vai identificar aqui o ponto que está 45%. O mesmo procedimento você vai adotar para as outras características, tá? Os outros itens pesquisados aqui pela aluna do 8º ano, ok? E preencher aqui a tabelinha, tá? Para preencher a tabela, primeira coluna, você simplesmente vai escrever a porcentagem que você já tem aqui no gráfico de setores. Na segunda coluna, você vai calcular essa porcentagem do total entrevistados. E lembrando que o total entrevistado foi de 200 pessoas. Como se calcula isso? Por exemplo, 45% de 200. Você vai pegar a sua calculadora e vai fazer a seguinte conta. 45 vezes 200 dividido para 100. Tá bom? Evitar aglomerações. O evitar aglomerações deu 25%. Então, você vai escrever aqui 25% e vai calcular 25% de 200 para responder aqui ao lado o número de pessoas. Como você vai fazer isso? 25 vezes 200 dividido para 100. Ok? Mesmo procedimento para as outras duas informações aí. Próxima página e última vai lembrar aí sobre questões de ângulos que nós já falamos em algumas ocasiões antes do nosso recesso. Tá? Então isso aqui não é novidade, com certeza você vai conseguir fazer direitinho aí. Lembrando a você que ângulos opostos pelo vértice são ângulos iguais. 2x menos 10 igual a 50. E ângulos que estão sobre uma mesma reta, aqui ó, essa reta aqui, tá? Você tem um ângulo de 50 graus e o y do lado dele. Estão apoiados na mesma reta. São ângulos suplementares, ou seja, a soma deles é 180 graus. Ok? Questão 6, eu tenho aqui uma situação de ângulos complementares, a soma é 90. E na letra B, novamente, ângulos suplementares, a soma é 180 graus. Questão de número 7, falando de ângulos de triângulo. Repare que aqui na letra B só tem ângulo interno. Soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá quanto? Isso aí, meus queridos, 180 graus, muito bom. E o ângulo externo de um triângulo, ele é igual à soma dos outros dois ângulos internos não adjacentes. O que é adjacente ao ângulo externo x é esse ângulo onde está o meu mouse aqui. Nem marcado ele está, beleza? Os ângulos internos não adjacentes, quais são? Os 50 e 87. Tá? Então, 50 mais 87 é igual a esse ângulo externo x aqui. Com esse mesmo conceito, você vai equacionar a letra C e a letra D. Tá bom? Na letra D, o y aqui é um ângulo externo do triângulo todo. Tá? Vamos olhar para o triângulo maior. Então, aqui eu já tenho um ângulo de 50 e aqui eu tenho um ângulo de 30 mais 36, que é 66. Então, esses dois ângulos aqui somados vai dar o y. Tá? Eu vou deixar para você pensar um pouquinho no x. Se você observar direitinho, o ângulo x ele é um ângulo externo ao triângulo que tem ângulos de 50 e 36 graus. Ok? Dessa forma, você calcula o x e, consequentemente, calcula mais facilmente esse y aqui. Tá bom, meus queridos? Grande abraço e bons estudos!